Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um ótimo descanso, estejam bem, estejam tranquilos e com pelo menos um pouco animados, né? Para começarmos as nossas aulas, começarmos mais um bimestre, né? Sempre é difícil a gente começar a pegar no ritmo de novo, né? Mas vamos devagarzinho a gente consegue, né? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, beleza? Na nossa aula de filosofia de hoje, vamos fazer então a revisão das aulas passadas através das provas de vocês, tá bom? Estou com a prova de vocês aqui em mãos, nós vamos ler a prova e vou respondendo e comentando com vocês, tá bom? Número 1. Existem diversos animais que migram durante mudança de estação, viajando por longas distâncias rumo a um lugar com temperatura agradável, água e alimento abundante e condições para acasalamento. Esse fato intriga até hoje cientistas e estudiosos. Afinal, como esses animais se orientam no espaço e conseguem chegar ao lugar de destino sem a ajuda de instrumentos, como mapas, bússolas ou GPS? Já o ser humano, mesmo contando com esses instrumentos, não tem um caminho definido para percorrer durante a vida. Bem, a pergunta é a seguinte: pensando nisso, escreva 4 palavras que representem valores desejáveis para orientar suas ações na vida. Em seguida, explique por que você escolheu essas palavras. Bem, vamos prestar atenção no verbo que foi utilizado, valores desejáveis para orientar, né? Primeiro, o que é um valor? Valor é algo importante, algo que serve para você tomar decisões, algo que é importante para você e que você respeita, tá bom? Como assim tomar decisões? Porque um valor ele nos ajuda a nos guiar. Seguindo esse valor que eu tenho, eu vou tomar decisões que respeitem esse valor. Se eu gosto da minha família, eu vou tomar decisões que respeitem a família. Se um valor é a religião, eu vou tomar decisões que respeitem a religião. Se meu valor é a justiça, vou tomar decisões sempre justas. Ou seja, o valor, que é algo importante, ele vai orientar as nossas decisões. E o que é orientar? Quando eu estava preparando essa aula, me veio na cabeça de explicar para vocês de onde vem esse verbo orientar. Orientar é o mesmo que levar ao Oriente. Por que levar ao Oriente? Isso vem de um costume cristão antigo. Aqui eu até coloquei entre parênteses, né, o símbolo de Cristo, né, em grego, que é as iniciais de Christos em grego, né, o Rho e o Xi. Por que levar ao Oriente? Porque na Idade Média, os cristãos, etc., eles eram muito devotos, na Antiguidade também, né, no começo do cristianismo. Então, quando alguém queria, no sentido de chegar, o final da vida do homem, o objetivo da vida do homem era ir a Cristo, ir ao céu. E Cristo nasceu no Oriente. Então, quando alguém dizia, tenho que me orientar, ou seja, tenho que ir a Cristo, tenho que me direcionar a Cristo, ao Cristo que nasceu no Oriente. Então, orientar, ou seja, ir para o Oriente, voltar-se para o Oriente, era voltar-se a Cristo, prestar atenção em Cristo, ou seja, seu fim último, a meta da sua vida. Então o verbo orientar quer nos dar uma direção para alcançar uma meta. Que hoje em dia, muitos não é mais Cristo, não é mais o céu, mas outra meta que você tem. Então orientar é fazer você alcançar a sua meta, é levar você até o seu fim último, aquilo que você quer alcançar, tá bom? Então aqui vocês vão colocar 4 palavras, 4 valores para vocês e explicar o porquê. Os valores, claro, são múltiplos, né? 2. O filósofo grego Aristóteles afirmou que existem 3 tipos de justiça. A respeito dessa concepção, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada tipo de justiça às suas respectivas definições. Primeiro, quais são as justiças que Aristóteles colocou? Comutativa, é aquela das trocas comerciais. Eu dou um valor e você me dá o produto correspondente a esse valor. Então, sem roubo, é aquela justiça que impede o roubo, que impede a fraude, tá certo? É a justiça nas trocas comerciais. Justiça distributiva, que eu não cortei o T. A justiça distributiva é feita pelo governo, que vai distribuir as honras, os benefícios, as riquezas entre o cidadão. Então ele vai cobrar impostos, mas também ele vai distribuir água, ele vai distribuir medicamentos gratuitos quando precisa, vai distribuir hospital, vai distribuir escola, ou seja, é a justiça do governo distribuindo coisas aos cidadãos. E a terceira, que é a justiça corretiva, que é aquele equilíbrio entre os delitos e o castigo. É aquela justiça que vai punir os culpados de acordo com o crime e vai dar a punição que lhe convém, tá bom? A. Aquela que determina os castigos correspondentes aos crimes cometidos. Que justiça que é essa? Justiça corretiva. B.
aquela que é aplicada pelos governantes sobre os governados, a fim de haver equilíbrio entre os que ocupam a mesma posição. Que justiça que é essa? Distributiva, número 1. Porque a ordem é justiça distributiva 1, justiça comutativa 2 e justiça corretiva 3 aqui na prova, tá? Letra C. Aquela que organiza e equilibra as trocas materiais de acordo com o valor de igualdade. Que justiça que é essa? Comutativa, número 2. Letra D. Um exemplo desse tipo de justiça é o sistema de cotas, que prevê uma porcentagem de vagas de uma empresa para pessoas com deficiências. Que justiça que é essa? Distributiva. Essa é justiça distributiva. E um exemplo desse tipo de justiça são as penas para os crimes virtuais. Elas variam de 3 meses a 2 anos de prisão, mais multas, ambos proporcionais ao tipo de delito cometido. Que tipo de justiça que é essa? Corretiva, busca punir. E a F, que é a última frase, um exemplo de quebra desse tipo de justiça é superfaturar o valor de um bem ou de um serviço. Justiça o quê? Comutativa, que é a justiça no comércio, tá bom? Número 3. A justiça é simbolizada por uma figura feminina, que eu até coloquei a imagem, né? Que tem os olhos vendados e segura uma balança na mão. Numa das mãos, uma espada na outra. O que esses símbolos que significam? Letra A. A figura feminina. Então, ela representa uma divindade feminina, a deusa Temis. É uma deusa grega, a deusa Temis, né? Que é a deusa da justiça, tá bom? É uma divindade grega e romana, tá, gente? Os gregos e os romanos têm essa mesma deusa da justiça. B. Os olhos vendados indica a imparcialidade da lei. Ela não olha quem ele está julgando, ela olha o fato. Não importa se é rico ou se é pobre, se tem um bom status poderoso ou não, se é evangélico, católico ou ateu. Ela é cega para isso, ela só importa com os fatos para julgar. Então, B. Os olhos vendados indicam a imparcialidade das leis. C. A balança com prato representa a ideia de equilíbrio entre o crime cometido e a pena que ela vai aplicar. Então, equilíbrio. D. A espada na mão significa a força da justiça em fazer cumprir a lei, em fazer a punição acontecer. Tá certo? Então, qual é a tarefa dessa aula? Vocês vão enviar até o final dessa aula, não é para a próxima, é até o final dessa aula. Essa prova respondida, tá bom? Vocês vão escrever no caderno as perguntas que eu fiz e vão responder de acordo com as respostas. A número 1 ela é muito grande, então vocês não precisam copiar tudo. Vocês vão voltar lá na parte em que eu leio a pergunta número 1 e vão copiar só a partir da palavra. Pensando nisso, escreva 4 palavras, aí vocês vão escrever essa pergunta e vão responder, tá bom? A número 2 nós vamos fazer também um pouco diferente. Vocês vão escrever justiça distributiva, 2 pontos. E vão escrever aquelas frases que se encaixam na justiça distributiva, que eu já li e falei quais são. É só voltar lá na aula. Justiça comutativa, 2 pontos. Escrever as frases então que se encaixam na justiça comutativa. Justiça corretiva, 2 pontos. Escrever aquelas frases que se encaixam na justiça corretiva. Tudo eu já li e já respondi, tá bom? Número 3, vocês vão voltar na parte em que eu leio o número 3, escrever o número 3, escreve a letra B, responde a letra B, C, responde a C, a D e responde a letra C, tá bom? Na aula que eu li, uma por uma. Façam um caderno e mandem para mim respondidos, tá bom? Até o final dessa aula. Grande abraço, até mais.